Estou feliz de estar aqui com vocês, com pessoas que se preocupam de uma questão tão importante como o perdão. E eu vou utilizar minhas notas simplesmente porque, como eu já falei muito mais o francês que o português, eu muitas vezes troco. Então, voilà. É claro que, já com tudo aquilo que foi dito, nós já vimos que o perdão é uma questão central na vida de todos os seres humanos, né? Ricos, pobres, instruídos ou não, praticantes de uma religião ou ateus, ninguém escapa a situações de violências, de covardias, de traições, e também ninguém escapa a se colocar a questão, vou perdoar ou não. Que ela seja física, psicológica, a agressão sempre causa um sentimento de perda de integridade, como se algo em nós tivesse sido profanado. A agressão é como um intruso que vem na nossa casa. Em casos graves, como psicóloga, a gente escuta o pessoal, pude ouvir muitas vezes pessoas falarem dos sentimentos de terem sido manchados, sujados. E, a partir do acontecido, ter que viver com essas coisas, com esse negativo, carregar esse negativo dentro de si. E a primeira reação é tentar se desembaraçar, lutar contra essa intrusão. E a gente verifica rapidamente que é impossível. Então, por mais que nós busquemos soluções na nossa mente, não encontramos alívio. Descobrimos que a razão não pode resolver a questão do mal. E nessa luta, que pode durar anos para algumas pessoas, nós acabamos nos perdendo, acabamos perdendo o gosto da vida, o gosto de nós mesmos. Então o perdão é indicado desde os tempos primitivos como a única solução que pode tirar uma pessoa do atoleiro, como uma necessidade para voltar a ter paz. Vou citar alguns. Em certas tradições e culturas religiosas, sempre a palavra perdão, saúde e salvação estão associadas, uma dependente da outra. Vou citar os gregos, por exemplo, através de Sócrates, dizia que nunca se deve responder a uma injustiça. Os cristãos, que é a nossa cultura, que não se deve resistir aos malvados, que não pertence ao justo de fazer a justiça, que devemos perdoar não só uma ou duas vezes, mas perdoar ao infinito. E é interessante também a civilização dos sumerianos, do Egito Antigo, que há 5.000 anos antes do Cristo já apontava o perdão como uma necessidade para conservar a boa saúde. Para eles, perdoar era não reter o mal em si, era deixá-lo partir para poder retomar a vida. Então, podemos dizer que perdoar é uma necessidade. Necessidade para se livrar do peso dos sentimentos negativos, para reencontrar a paz. É extremamente difícil viver todo o tempo com emoções negativas. Perdoar também por razões de saúde física e psíquica, como já foi dito aqui, pois as ruminações envenenam o corpo, a alma, e que pode se tornar uma infecção crônica que destrói nosso sistema imunitário. E o perdão teria o efeito de um potente antibiótico e reforçaria nossa capacidade imunológica. Perdoar também para evitar a repetição do mal. Quando nós sofremos uma agressão, é como se a pessoa do agressor
como um vírus contagioso tivesse entrado na nossa intimidade e começamos a imitá-los. Assim, aquele que foi batido quando criança, por exemplo, poderá, talvez também, bater seus filhos. Isto porque nós podemos carregar as ofensas sofridas quando elas não são reconhecidas pelos seus autores, como se fôssemos nós os autores, e acabamos cometendo os mesmos atos. Mas, mesmo sendo necessário esse movimento de deixar o mal ir se decide perdoar, perdoar nunca é fácil. O caminho pode ser longo e duro, isso é uma experiência. Não é uma questão de vontade moral, mas sim de processo interno. Nós podemos dizer que perdoar não é natural. Um perdão natural pode ser fácil, pode ser superficial e inautêntico, e o mal pode reaparecer quando a gente menos espera. Ninguém pode perdoar sem antes escavar no fundo de si para se confrontar com o seu desespero e a sua recusa do mal. Para que o perdão se faça, é necessário um lento crescimento interno. Aqueles que vão ver o filme hoje de noite na Este, que eu vou apresentar, mostram bem a história de uma senhora que demorou, torturada durante 3 anos, que demorou 40 anos para chegar a dizer sim, deixei o mal e ir embora. Então, é interessante também ver como o filósofo alemão Max Schiller, falando do processo do perdão, ele diz que a atitude de não fugir, de não resistir ao sofrimento, mas sim de penetrá-lo, atravessá-lo, pois ele pode nos abrir a um desconhecido de nós mesmos. Nos leva a descobrir, talvez, coisas que não conhecíamos. Na França se diz muito que é nas provas que um homem se revela, que ele revela o que ele é realmente. Então, nós podemos dizer que o homem que escolhe de perdoar, ou pede perdão, é aquele que sabe que existe uma verdade maior que ele, que sabe que o mundo não se reduz àquilo que ele pensa, sente ou vê. Eu vou falar tem muitos obstáculos ao perdão, eu vou falar de 4 que são os mais frequentes. Já foi dito aqui, por todas as pessoas que já falaram, vou repetir, que um dos maiores obstáculos é o desejo de vingança, o rancor, a raiva, que a gente mastiga como chicletes, que contamina nossa alma mais que a ferida ela mesma. Esse ressentimento nos mantém numa ligação imaginária e de fusão com aquele que nos machucou. Nós ficamos, de uma certa maneira, colados ao nosso ofensor através da raiva. Vou citar o caso de uma adolescente que tinha sido muito machucada pelo pai e que para ela me dizia, eu não posso deixar de odiar meu pai. Se eu deixar de odiar o meu pai, eu não vou mais ter nenhuma relação com ele. Para ela, o ódio era a única relação que ela podia ter com ele. O perdão tem uma função de separação. Ele recria um espaço lá onde o rancor e o ódio mantinham a fusão. Ele separa 2 histórias e dá a possibilidade a cada um de existir de novo. O segundo obstáculo é ter a ilusão de que é necessário que a injustiça seja reparada antes para poder começar a viver de novo. Ora, nós não vemos que é justamente essa reivindicação de nossa parte que nos impede de viver. Isso porque ela nos guarda colado ao problema como uma obsessão que nos mantém prisioneiros. É a reivindicação que impede de viver, enquanto que a vida, ela, continua a se dar cada dia. Se recusar de viver enquanto não formos justiçados é uma vingança tornada contra si mesmo. Fazemos mal a nós mesmos porque não conseguimos fazer mal àquele que nos agrediu. O terceiro obstáculo
um pouco mais sutil, é querer perdoar no único intuito de eliminar o sofrimento, de evitar a dor de uma perda. Nós não suportamos sofrer uma perda, nós cremos que viver e sofrer são duas realidades inconciliáveis. Nós não sabemos integrar o sofrer nas nossas vidas. Nós não suportamos ou sofremos muito de não poder tudo, não aceitamos de sermos limitados nem os limites do mundo. Perdoar, nesse caso, se essa seria a intenção, seria uma vontade de poder unicamente, fantasiada em bons sentimentos. A última obstáculo é quando a motivação de perdoar está ancorada no passado. Isto é, perdoar para que as coisas voltem a ser como antes, para reencontrar o estado anterior à ofensa. De uma certa maneira, se mentir a si mesmo, fazendo de conta que o que aconteceu pode ser apagado. O filósofo Jankelevich diz: existe uma só coisa que Deus mesmo não sabe fazer com que as coisas feitas não tenham jamais sido feitas. Para perdoar, a pessoa deve realizar que as coisas não serão jamais como antes. E tornar o lugar, olhar para aquilo que será no futuro e a partir dessa construir-se a partir dessa nova realidade. Então, vou abordar o processo interno e a busca de identidade nessa situação de ofensa. Poderíamos nos perguntar por que é que a agressão desencadeia tantas emoções, reações negativas, por que é tão difícil perdoar? Porque o mal sofrido vem mexer com os nossos ideais, com a imagem que temos de nós mesmos, com a nossa busca de identidade. Cada um se define pela sua história, suas origens, sua profissão, sentimentos. Cada um tem uma ideia dele mesmo. Sou médico, sou brasileira, sou sensível. Isso. É verdade, essas identificações dizem algo de quem eu sou, dizem aspectos de mim, mas elas não dizem a totalidade de quem eu sou. O que acontece é que nós cremos ser a imagem que temos de nós. Cremos que a nossa identidade é a representação imaginada. A ferida vem alterar essa representação, vem questionar aquilo que pensamos ser, desfazer essas imagens que temos de nós mesmos. A ferida vem contrariar nosso ideal de sermos intactos, puros, sem falhas, ou sem falhas que havíamos de nós. Vou citar o caso de uma senhora e de um médico. Uma senhora me dizia: hoje não sou mais nada, perdi tudo com a traição do meu marido. Ou então um médico que era chefe de serviço no hospital dizia: hoje, que perdeu esse posto, ele dizia: hoje não sou mais ninguém. Dois exemplos de identificação a um papel e a um status. Ora, não nos pertence, nem tampouco podemos nos atribuir uma identidade através de imagens, sejam elas positivas ou negativas. Nossa identidade de ser humanos é bem mais profunda que um papel e que um status ou uma imagem. Ela é algo que nos é revelado e não o fruto de uma construção imaginária. Para a filósofa e santa Edith Stein, nossa identidade é um espaço interno inviolável, espaço da relação entre o Criador e a sua criatura, que nenhum ferimento poderá destruir. Muitas vezes nós podemos até nos culpar de ter perdido a boa imagem, de não sermos mais conforme o ideal. Nós nos acusamos de não termos podido evitar o mal, de não sermos suficientemente poderosos para evitar o mal sofrido. O ser humano é curioso, pois prefere se sentir culpado do que reconhecer que ele não é todo-poderoso e de se confrontar com a sua impotência.
Assim, cada um de nós construiu um ideal de como a vida deveria ser, e a partir de suas experiências de infância, de sua sensibilidade, de seus condicionamentos, nós construímos esse ideal de vida. Nós esperamos que as coisas se passem da maneira que programamos, e o que acontece fora do plano, nós vivemos como uma intrusão. Segundo esse modelo, ser um ser vivo seria não sofrer. O sofrimento seria uma anomalia, em vez de ver que ele é uma verdade que pertence ao real, tanto quanto as coisas positivas. Através do imaginário, nós tentamos subverter os limites, isto é, o fato de sermos humanos. Como vemos, a ferida pode nos levar a fazer caminho no interior, ir além do superficial. A vida, nós, somos bem além do que imaginávamos. Sem esse caminho interno, podemos ficar parados numa posição de vítima e nunca chegar a um verdadeiro perdão. Sem esse trabalho de fundo, podemos nos perder ou nunca nos achar, o que é a mesma coisa, pois ficaríamos paralisados no imaginário. Algumas condições para perdoar. Para se chegar a um perdão é aquele que foi, também isso já foi dito, para se chegar a um perdão é aquele que foi machucado, que tem mais recursos, que tem mais cartas na mão. Entre a vítima e o agressor, é a vítima que é mais apta a tomar a iniciativa para viver um processo de perdão. Vou citar a filósofa Simone Weil, que ela fala sobre o algoz e o inocente. Ela diz, o inocente que sofre sabe a verdade sobre o seu algoz. O algoz não o sabe. O mal que o inocente sente nele mesmo está no seu algoz, mas ele não é sensível. O algoz não é consciente do mal que está nele. Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. E tampouco ele não é consciente do mal, e tampouco que o ato que ele comete o destrói tanto quanto destrói o outro. Entre a vítima e o algoz, é o algoz que está mais perdido, que é mais cego e que necessita de mais ajuda. Isto porque ele vai ter que se dar conta do que ele fez e reconhecer o mal dos seus atos. E isso pode levar, quem sabe, quanto tempo. Então, por isso que teólogos, filósofos, tudo que foi dito, afirmam que tomar a iniciativa de perdoar é algo profundamente em favor das vítimas. É ela que tem todas as vantagens nesse processo, é ela quem ganha. E ela pode escolher de perdoar para fazer o bem a si mesmo, para não se perder em sentimentos destruidores, já ditos por todos aqueles que falaram antes de mim. Então, eu vou, para resumir, o centro do processo do perdão, da condição para perdoar, é chegar a renunciar duas imagens. Renunciar à minha imagem ideal, aquela onde eu me vejo intacta, não machucada, sem falhas. Nós temos todos essa imagem. Como nós vimos, nós podemos nos odiar, nos culpar de termos perdido a boa imagem de si mesmo. A maior dificuldade de perdoar se encontra em recusar de se amar de novo porque nós fomos feridos. Nós não nos amamos machucados. Quando nós nos perdoamos dessa perda, podemos também deixar a ofensa e o mal ir embora. Perdoar a si mesmo e perdoar o outro são dois movimentos inseparáveis. Um não existe sem o outro, segundo a teóloga e psicanalista suíça Lita Basset. A segunda imagem que devemos perdoar, que temos que renunciar, é aquela do algoz como sendo um monstro, alguém de irrecuperável, de definitivamente perdido e condenado. Nenhum ser humano tem o poder de dar uma sentença definitiva sobre uma outra pessoa.
nem tampouco ninguém conhece o valor último de um ato. Um algoz pode evoluir. Vamos ver isso no filme das noites. E um ato pode receber sempre uma nova interpretação que permitirá que a vida comece de novo. Então, como vemos, para perdoar é necessário crer em si, crer no outro, crer na vida, crer que sou mais que a agressão, que e também que o agressor é mais que o seu ato. Sem fé na vida, não há possibilidade de perdão. O processo de perdão nos encaminha a direção na fonte de vida em nós e nos abre a riquezas internas, coisa que talvez nunca descobriríamos se não houvéssemos atravessado esse caminho. Não só o perdão nos impede de nos perder, mas é ele também que permite de nos achar realmente.